Boa noite, amigo internauta, boa noite, telespectadores do Pautando. Estamos aqui ao vivo nos estúdios do Jornal da Cidade, hoje, terça-feira, 17 de setembro de 2019. Boa noite, João, prazer imenso mais uma vez. Boa noite, Albert, boa noite a todos que estão nos assistindo. Também desejo bom dia e boa tarde para quem nos assiste em outros horários. A gente está começando o programa aqui na esteira, do JC Entrevista, que a gente exibiu agora há pouco aqui na página do Jornal da Cidade. A primeira entrevista foi com o prefeito de Andradas, o Rodrigo Lopes, e a gente vê que Andradas está passando por um ciclo virtuoso, Albert? A cidade, logicamente, que é de menor porte em relação a Poços de Caldas, mas é uma cidade muito empreendedora, muito desenvolvimentista, Então a gente vê aí informações muito legais, E é bom a gente saber que as cidades no entorno de Poços também estão crescendo, Albert? Tal qual Machado, que é uma cidade que está sendo aí na vanguarda aqui do sul de Minas, fazendo um belíssimo trabalho lá o prefeito Gilbert, junto com o nosso grande amigo Rodrigo Costa e também o João Alexandre na área de cultura. E Andradas também é uma cidade que ali rodas, a agricultura é forte, a parte comercial também é muito intensa e a gente tem aí as boas notícias sempre vindo lá daquela belíssima cidade de Andradas. E que seja, João, a primeira de várias outras entrevistas que virão aí nas próximas semanas, iniciando com o próprio Rodrigo. Tenho certeza que teremos aí grandes entrevistados aí por você no JC Entrevista semanalmente. Semana que vem, terça-feira, a partir das 7h30 da noite, aqui na página do Jornal da Cidade, mais uma entrevista do JC Entrevista. E hoje, João, daqui a pouco nós repercutiremos um pouco mais do que aconteceu lá na Câmara Municipal e inclusive faz parte aí das notinhas do Pautando. No segundo bloco nós estaremos repercutindo tudo aquilo que aconteceu relacionado à Câmara. Vamos dar início aí às matérias do jornal do final de semana e de hoje? Vamos lá. A manchete do final de semana é restaurante popular. Idosos com renda de até 2 salários mínimos agora também pagam 2. Então, o prefeito municipal ele definiu via decreto municipal a ampliação do benefício também para idosos, que ganhem até 2 salários mínimos. Essa daí foi uma luta do Conselho Municipal do Idoso, através do Paulo Danilo, que tem sempre lutado pelo direito dos idosos. Então esse benefício foi estendido também, lembrando sempre que vai fazer um ano, em novembro, se eu não me engano, que o prefeito cortou o subsídio do restaurante popular. Então antes todo mundo pagava 2, todo mundo, qualquer pessoa que chegasse lá pagava 2, agora precisa estar inscrito ali no CRAS, Agora também os idosos que ganham até 2 salários mínimos, Necessariamente esses idosos não são atendidos pelo CRAS, Mas eles foram beneficiados aí com R$2, mas tem outras parcelas aí da população, Albert, que também ganham 2 salários mínimos, 1 salário mínimo e que não se enquadram ali no perfil do CRAS. E eu vou citar como exemplo estudante e comerciário, que são também 2 públicos ali que tinham bastante frequência ali no restaurante, E nesse momento eles estão fora dessa ampliação, Como a prefeitura, Albert, ela suspendeu aquele decreto de calamidade financeira, talvez, na minha modesta opinião, o ideal seria que esse benefício voltasse a ser extensivo a toda a população. Também acho. Eu acho que não é todo mundo que vai lá comer, Então, quem precisa realmente comer pagando R$2, tem ali um local adequado, E a gente sabe que tem pessoas que, como eu falei agora há pouco, não se encaixam aí no perfil do CRAS, então, infelizmente, ficam alijadas de comer ali no restaurante popular, porque R$5,50, é muito caro. Pode parecer que é pouco dinheiro, mas para algumas pessoas é muito, muito, muito dinheiro. Parabenizar, como você colocou, o Paulo Danilo Vieira, o Conselho Municipal de Idoso. Foi uma luta aí insistentemente ao longo de 12 meses para que os idosos até 2 salários mínimos pudessem ser agraciados lá no restaurante popular. E estamos aguardando, porque foi objeto de promessa do prefeito quando suspendeu a cobrança, que construiria uma creche para as nossas crianças em Poços de Caldas. Estamos aguardando ansiosamente onde vai ser aí essa nova creche, porque da forma que ele colocou, foi um absurdo o que ele fez com os comerciários de Poços de Caldas, com as pessoas que não se enquadram, e ele mesmo sabe disso. Poços de Caldas, a média salarial não passa de 1 salário mínimo e meio. Então é muito triste nós vermos aí os comerciários que trabalham nas lojas das 9 às 6, 7 horas da noite e não poderem fazer uma refeição balanceada em virtude de uma situação colocada pelo atual prefeito que foi totalmente impensada. Esperamos que ele possa repensar em relação a tudo isso, retornar, quem sabe, futuramente, ou aguardaremos aí ansiosamente a nova creche que será
construída por ele, que foi o dinheiro que ele disse que economizaria. Pois é, eu acho que esse dinheiro aí do restaurante popular não vai resolver o problema do município. De forma alguma. Financeiro, né? Então, assim, gera problema, né? Claro. Não gera solução, né? E essa questão da creche aí que o Albert está mencionando, o prefeito, no ano passado, ele fez uma visita à Escola Municipal Irmão José Gregório e durante lá a apresentação dos alunos, né, e tudo mais, eu não sei se por empolgação, se de fato existia essa intenção, o prefeito anunciou a construção de uma nova escola Irmão José Gregório. Estamos aguardando também, né, João? Então aí dias depois surgiu essa questão aqui do restaurante popular. Sim. E ele disse que o corte de subsídio seria usado para fazer uma reserva ali de recursos para se construir essa unidade. Então não se sabe ao certo se essa reserva de recursos que ele estava se referindo era para a construção de uma nova escola Irmão José Gregório ou se era para a construção de uma outra, de um outro SEI, né, Centro de Educação Infantil. O fato é que até agora a gente não tem nenhuma informação relacionada a esse assunto. Ou seja, o prefeito ainda não chegou a público e disse, olha, a gente conseguiu guardar, por exemplo, R$100 mil, né, do subsídio. Para ajudar a construir a creche. Popular, então nós vamos dar entrada agora não vimos nada. À creche. Então isso por enquanto não aconteceu, mas a gente espera sempre que aconteça. Vamos torcer, né, João? Outra notícia importante aqui, da edição do final de semana, Urânio Postos recebe seminário sobre descomissionamento da ENB. Vai ser um seminário que vai acontecer sexta-feira agora, dia 20, a partir das 8h30 lá na Câmara Municipal, é o seminário Caldas de Urânio para o Brasil, mas o que restou? Vai discutir aí o passivo ambiental, né? Aquele processo de descomissionamento da ENB que aconteceu a partir de 1995. Descomissionamento, para quem não sabe, é a suspensão das atividades. O termo técnico é esse, descomissionamento. Então, é sempre uma oportunidade importante, né, de se discutir a situação da ENB. Outra notícia também importante, Albert, que é as inscrições para o ProUrca, né, para preenchimento ali de fazer uma ocupação da URCA, né, vai até segunda-feira, dia 23, né, para artistas de Poços de Caldas que quiserem se inscrever para fazer apresentações, ainda está disponível lá. Outra notícia interessante também, o Procon fez uma pesquisa aí em pizzarias, eu não me lembro do Procon ter feito uma outra pesquisa anterior a respeito de pizza. Fizeram a respeito do meia-meia uma vez, né? Não, aquilo lá foi uma nota técnica. Nota técnica, né? Verdade. A respeito tinha que pagar pela... uma medida legal que o Procon fez. E agora, a não ser que eu esteja muito enganado, eu acho que é a primeira pesquisa que o Procon faz sobre pizzarias. Foram pesquisadas 11 pizzarias aqui em Poços de Caldas e o Procon constatou uma diferença de até 160% de diferença no preço da pizza de calabresa. Entre a mais barata e a mais cara, 160%. Mas a pizza, a gente não sabe desse trabalho que foi feito pelo Procon, mas vai muito do gosto do cliente, né, João? Às vezes a pizza mais barata não está no gosto do cliente A, e a pizza mais cara não está no gosto do cliente B. Então, é um trabalho bacana que foi feito pelo Procon, mas vai muito de gosto aí, cliente a cliente. Né? E o Procon dá uma recomendação interessante, né? Ele fala sempre para o consumidor observar a relação preço e qualidade. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Então, às vezes, uma pizza muito cara não quer dizer que ela seja de boa tão boa quanto né? a mais barata. Às vezes, uma mais em conta pode ser mais saborosa. Sem Como dúvida. o Albert falou, depende muito do gosto pessoal de cada Sem um. dúvida. E para a gente finalizar aqui os comentários da edição do final de semana, Albert, a Prefeitura, desde janeiro desse ano, através ali da Secretaria de Serviços Públicos, está usando sopradores, né, ali na Avenida João Pinheiro. Então, o que antes se gastava horas de trabalho, agora o trecho, ali, que se eu não me engano são de 3 quilômetros, está sendo feito em 1 hora apenas, ou seja, a equipe faz ali no comecinho da manhã, por volta de 5 horas da manhã, é um horário ali que não atrapalha ninguém. É o horário que eu acompanho sempre, né, João. Então, o horário pessoal, que eu faço a caminhada. Esse tipo de equipamento é muito bem-vindo, né, que reduz, né, o tempo gasto para fazer o serviço. Mas também não foi descoberta a pólvora não, viu, João? Não. Quando eu estive secretário lá de esportes em 2013, 14, lamentavelmente nós compramos na época 2 sopradores para limpar o Country Club, o Parque Municipal, só que em virtude de pessoas que entraram lá nas dependências do Country Club, acabaram roubando nossos sopradores na época, mas é um trabalho bacana que é feito, eu acompanho todos os dias pela manhã e a João Pinheiro tem sido aí objeto de trabalho permanente com sopradores. Inclusive, a Avenida João Pinheiro, na semana passada, também recebeu e foi iniciado ali um serviço de limpeza de excesso de vegetação ali nas margens, né? De fato. Tem alguns pontos ali na João Pinheiro, o Albert costuma fazer caminhadas, ele tem alguns pontos ali que ficam até escuros, né, Albert? Perigoso, por conta da iluminação fica ofuscada ali pelo excesso de vegetação e a Prefeitura está tentando lhe dar uma melhorada. Mas também eu quero deixar a dica aqui ao Thiago Biagione e a toda a sua equipe lá, que não adianta também limpar João Pinheiro
da FEPASA até o VN. Tem que pegar do VN até a rodoviária, porque do lado onde se faz a caminhada ali na pista, a vegetação é muito Mas parece extensa. que é até lá. Vamos torcer para que seja feito todo esse trabalho permanente aí, porque o risco das pessoas, principalmente mulheres sozinhas fazendo caminhada, é muito grande, viu, João? Principalmente naquele lado, no sentido centro-bairro, Centro-bairro. Robert? Que ali parece que Bairro mais... centro, né? Não, centro-bairro. Bairro centro é quem vem. É quem vem, é do lado de quem vem mesmo. Eu estava falando de quem, Sim. por exemplo, É de ambos a os pessoa lados. caminha a partir da Urca, que Do não VN, tem uma ciclovia. do VN em pronta. diante ali, que eu estou dizendo, tem o problema do Mato Alto. Você está falando do bairro centro em virtude para quem desce, né? Então... Não, estou dizendo para quem sobe, porque ali para quem sobe... Ah, verdade, você tem razão. Não tem a pista. Não tem, é verdade. Né? Então, assim, é um lugar, assim, por conta, inclusive, do monotrilho, né? Sem Da dúvida. pilastra do monotrilho. Ali a vegetação cresceu, Verdade. né? Embrenhou ali no meio. Tem que fazer o trabalho permanente. Ali é realmente tem que fazer o muito trabalho arriscado. permanente. Ali é arriscado. Agora, edição de terça-feira do Jornal da Cidade, Dom Bosco, com recursos federais de 321 mil, Praça Ayrton Senna será revitalizada. A Prefeitura anunciou aí que vai começar em janeiro de 2020 as obras, né, de revitalização ali da Praça Ayrton Senna, que foi alvo ali de uma chuva muito forte ali no começo de 2015, né, destruiu, vamos dizer assim, a praça, né, e agora, enfim, obteve-se aí recursos no governo federal para fazer a revitalização dessa praça. Isso é muito bem-vindo. Lembrando que na gestão do próprio Luiz, quando eu era prefeito, né, eu me lembro muito bem, conseguiu-se 900 mil reais junto ao governo do estado, que fez todo o trabalho lá de recuperação daqueles tubos ármores que existiam no passado, substituindo por aduelas de concreto. Então foi feito todo o trabalho, só que o dinheiro infelizmente não deu para terminar, e agora a atual administração conseguiu esses 300 e poucos mil reais junto ao governo federal para dar a terminação lá com o paisagismo da praça, que eu tenho certeza que ficará muito bonito. E é uma obra que não se vê, né? Não se vê, né? Faz ali a tubulação ali subterrânea, a população É igual não tem a ali, percepção, é igual Birajara né? Machado de Moraes. Vai ser um investimento ali de 6, 7 milhões que eu vi comentários aí para se fazer. Vai resolver o problema das pessoas que estão ali. Só que é uma obra que vai ter que substituir todos os tubos ármicos ali de fora a fora, construído lá na década de 80. E é uma obra que poucos terão a visibilidade de saber a quem necessita, claro, porque as pessoas precisam resolver os seus problemas ali de imediato. Mas é uma obra pouco vista pela população. É isso aí. A próxima notícia que eu queria comentar aqui também da edição de terça-feira, Albert, agora a Prefeitura decidiu centralizar o atendimento aos pacientes de glaucoma ali no Cismarpa, na Bairro São José. Então, antes, as consultas eram feitas ali, mas o colírio do glaucoma era retirado nas farmácias municipais. Agora optou-se por concentrar todo o atendimento ali, retirada de colírio e consultas ali no Cismarpa. A Prefeitura considera que isso aí vai trazer economia, né, e mais agilidade. Esperamos que de fato isso aconteça. Outra notícia que a gente destacou aqui na edição de terça-feira, o DEMAI completou 54 anos de fundação no domingo, né, no domingo dia 15, e segundo o novo diretor Paulinho Corominas, o grande desafio é a conclusão da ET1, Estação de Tratamento de Esgoto, que está aí há anos sendo construída, inclusive passou pela própria gestão do Paulinho e até hoje não se concluiu. Começou na gestão do Navarro, né? A segunda do Navarro. Segunda do Navarro, passou pelo Paulinho, passou pelo Luiz, vai passar pelo Sérgio, que eu não sei não, vocês vão dar conta de terminar. Não. Uma série de problemas né? burocráticos, administrativos e falta de recurso, todo tipo de problema já passou, burocrático já teve, né? Então uma obra aí de mais de 10 anos aí não se concluiu, mas a gente espera que ela seja concluída no ano passado, termine, né? O ano que vem, porque se ela for concluída é 100% do esgoto coletado. Não é só isso, né, João? Tem que fazer a captação também, né? Sim. Aí que o custo é bem maior. Então não adianta falar que vai inaugurar a ET também, né, São Paulo? César Silva, porque tem as captações que foram abandonadas pós 2004, quando vocês assumiram lá em 2005, quando você assumiu em 2008, 2009, abandonaram todas as captações, vão ter que gastar dinheiros vultuosos para captar todo o esgoto que foi abandonado lá em 2004 para poder jogar lá na ET. Mas será que não está previsto aí nessa sabe, conclusão? Né? Vamos aguardar, só pode, né? Porque não é possível que vai inaugurar um negócio sendo que não vai tratar o esgoto, que é a principal proposta. Vamos né? aguardar. Eu acho que deve estar incluído. Vamos aguardar. Aí vai ser demais se não acontecer vamos isso. aguardar. E ainda sobre o DEMAI, mais uma estação elevatória da autarquia foi alvo de vandalismo. Semana passada o vandalismo aconteceu lá no Maria Imaculada e agora no Jardim Novo Mundo, mais uma vez furto ali de fios ali dos painéis. Infelizmente é uma situação assim que não tem como você colocar um vigia para tomar conta. Então é muito mais
uma questão de consciência, né, Albert, do que Sem tudo dúvida. mais. E para a gente finalizar aqui a edição de hoje, terça-feira, Albert, um pedido de informações do vereador Antônio Carlos Pereira, ele está reclamando sobre as condições precárias do telhado ali do Vilas Unidas na Vila Cruz, ali ao lado da Unimed. O Pereira está relatando, inclusive, aquela chuva forte do dia 5 de setembro, né, que choveu granizo, ventou e foi uma pancada de chuva. Inclusive, foi o dia que caiu a cabine do teleférico. Ele está dizendo que após aquela chuva, ficou alagado o local. Então, ele está pedindo providências ali. Não é de hoje, né, que o telhado está deteriorado. De qualquer forma, ele está fazendo esse alerta aí. Vamos chamar um breve intervalo. Convidamos a todos a assistir esse belíssimo vídeo lá de Machado. Retornaremos daqui a alguns segundos com o Pautando, a versão online da coluna de bastidores do Jornal da Cidade. Juntos tornamos o impossível possível. Juntos recuperamos o crédito e a moral da nossa cidade. Juntos reduzimos a violência, trouxemos novas indústrias e geramos novos empregos. Juntos investimos em educação para nossas crianças. Juntos voltamos a sorrir. Prefeitura de Machado. Desenvolvimento, responsabilidade e confiança no futuro. Retornamos ao vivo aqui nos estúdios do Jornal da Cidade, bem no coração de Poços de Caldas. Vamos iniciar as notinhas do Pautando, João? Vamos iniciar, Albert. A primeira notinha do final de semana é culto. Você ouviu falar dessa história aqui? Culto. Tem gerado repercussão nos bastidores políticos um fato atribuído a uma coordenadora de um centro de educação infantil na Zona Sul, que teria cedido o espaço da unidade para a realização de cultos religiosos noturnos. O fato já chegou ao conhecimento de alguns vereadores que já adiantaram que a situação é ilegal, pois implica em gastos com hora extra, energia elétrica, água e limpeza, além de utilização de ambiente destinado a crianças e bebês para reunião de adultos. O outro detalhe é que a cessão do espaço teria ocorrido de maneira informal, sem ato normativo autorizando tal prática. João, eu convido ao nosso digníssimo vereador de 7 mandatos, o Antônio Carlos Pereira, que criou uma lei lá em 2007, se não me engano, a respeito da utilização dos alunos em prática esportiva de utilizar as unidades escolares municipais. Não, acho que essa lei é mais antiga ainda, porque em 2007 ele não era vereador, ele era secretário municipal de esportes. Foi. E eu queria convidar ele para saber que embasamento legal a coordenadora, que é sua colega, empresta uma unidade escolar para culto religioso nos finais de semana. Então fica aqui a nossa pergunta, por que está acontecendo isso, como está acontecendo isso, quando vai acabar com isso, ou Poços de Caldas não precisa respeitar as leis tal qual o senhor prefeito municipal não está respeitando a Câmara em fazer a resposta dos pedidos de informações. Então eu convido o senhor Antônio Carlos Pereira, esse é direcionado a ele, porque existe essa lei, João, para que os alunos, estudantes, esportistas não utilizem as escolas municipais. Para culto religioso pode, para atividade política não pode, é proibido. Então nós estamos esperando também. E vamos cobrar. Próxima notinha, FIERPO. Um decreto municipal autorizou em caráter excepcional o funcionamento da FIERPO na quarta-feira, 25 de setembro, por conta da realização do 43º Encontro da Felicidade, que acontece em Poços entre os dias 23 e 27 de setembro. Vai aproveitar o fluxo turístico aí, né, Albert? E vai realizar aí a abertura excepcional da FIERPO. A próxima notinha, turismo. Poços deverá ganhar mais 2 hotéis, sem considerar o empreendimento a ser construído junto ao chalé do Conde Prates. A Rede Ibis confirmou o lançamento de sua segunda unidade em Poços, desta vez na esquina das ruas Pernambuco e Amazonas. Já a Rede Nacional IN conseguiu aprovação para a construção de um resort nas imediações da represa Saturnino de Brito. Parabéns para ambos os empreendimentos que acontecerão em Poços, mas mais uma vez eu venho aqui cobrar do senhor prefeito fazer um vídeo de uma área do qual a empresa que construirá o hotel em Poços de Caldas comprou um negócio particular, gastará dinheiro dele próprio, a prefeitura não ajudou em nada e ele vem falar que é um ganho político dele? Me poupe, né, Sérgio? Vamos nos preocupar com coisas mais sérias para Poços de Caldas. É claro que trará empregos, trará renda para a cidade, mas ficar aí fazendo videozinho,
Ah, me poupe, né? Vamos correr lá em Brasília, vamos em Belo Horizonte, vamos correr atrás de recursos para a cidade, porque Poste Caldas necessita-se de um prefeito que realmente corra atrás. Não adianta ficar fazendo vídeo nas esquinas das pracinhas que não vai resolver nada, tal qual fez da Rede Ibis que está chegando aqui em Poços. Próxima notinha, torneiras fechadas. Procedimento que costuma ser de praxe no Poder Público Municipal. Um decreto entrou em vigor na sexta-feira 13, suspendendo gastos em todos os órgãos da administração direta. A medida é justificada pela, aspas, necessidade de reavaliação das despesas para execução do exercício financeiro, fecha aspas. Na quinta-feira 12 de setembro, o DEMAI também já adotou medida semelhante. É procedimento normal, todos os anos são feitos, praxe, João? Normal, de praxe, normal. Mas vale sempre o registro. Registro, claro. E a última notinha dessa edição é sindicância. O DEMAI nomeou membros que irão participar da sindicância interna que irá apurar os fatos ocorridos no bairro Caio Junqueira, quando redes de água e esgoto quebraram e houve contaminação na água fornecida aos moradores. Participarão os servidores Alex Toledo Siqueira, que vai ser o presidente, Amanda Carvalho Souto Valim, Ana Maria Ferreira, André Felipe de Araújo e Edivaldo Aparecido Brasiel. Tive o conhecimento, junto a alguns servidores do próprio DEMAI, que houve um desbarrancamento, João, lá no dia, quando estava fazendo lá a troca da rede de água e a rede de esgoto passava paralelamente à rede de água. Coisas antigas do passado, coisas que não devem acontecer. Houve um desbarrancamento e acredito que a própria comissão deva investigar e chegar a esse conhecimento. Não houve sabotagem nenhuma, conforme ventilou-se aí nos meios políticos e que pudesse haver sabotagem em relação a tudo isso, mas não foi isso. Infelizmente foi uma situação que aconteceu, lamentável, e com isso acabou trazendo aquele desconforto, aquela situação desagradável para mais de 250 residências e comércio ali no Caio Junqueira. Ainda bem que não é sabotagem, né, Albert? Com certeza. Seria péssimo para o município. Com certeza. Seria o fim da picada. De forma, alguém está cometendo esse vandalismo, né, como a gente dúvida. acabou de relatar aqui no bloco anterior sobre a estação elevatória. Tem, né? Infelizmente, as pessoas invadem essas estações do DEMAI para fazer furto ali de fios, né, de painéis ali dos equipamentos. Agora, sabotagem seria o fim da picada. Né? Aí realmente seria inadmissível, mas ainda bem que não foi. Ainda bem que foi simplesmente aí um desbarrancamento, um acidente, aí, força percurso, maior, né? Felizmente. Agora, a primeira notinha da edição de terça-feira de hoje é Cassação 1, é um assunto aí muito polêmico que a gente vai repercutir agora. A vereadora Cício Pipari requereu a abertura de processo de cassação do mandato do prefeito Sérgio Azevedo em razão de suposta prática de infrações político-administrativas previstas no Decreto-Lei 201 de 1967. O motivo é a falta de envio de respostas a vários pedidos de informações feitos pelos vereadores, extrapolando o prazo legal para serem respondidos, aspas, sem a devida apresentação de qualquer justificativa. A vereadora reclama ainda de respostas encaminhadas, aspas, de forma incompleta ou com menção a anexos que não acompanham o documento, fecha aspas. Continua lendo? Vamos lá. Próxima notinha, Cissa relata que em diversas sessões ordinárias a Câmara Municipal recebe ofício do Executivo solicitando a prorrogação de prazo para a resposta de diversos pedidos de informações que foram encaminhados hoje, inclusive na sessão dessa terça-feira, teve pelo menos mais 10 ali que eu me lembro de terem sido apresentados pedidos de prorrogação. Próxima notinha. O fato é que na sessão ordinária realizada no dia 10 de setembro de 2019, na terça-feira passada, né, a solicitação de prorrogação de prazo para a resposta a 27 pedidos de informações foi indeferida por 8 votos contra 7. Aspas. A solicitação feita pelo Executivo foi negada e, portanto, os 27 requerimentos constantes do ofício estão com o prazo para a resposta completamente exauridos, disse a vereadora. Cissa considera ainda que a atitude do prefeito é, aspas, um desrespeito com a Câmara e a população. O pedido de cassação é baseado na legislação em vigor, quando o prefeito desatende, aspas de novo, né, aspas porque eu estou citando trechos, não, às vezes eu assisto trechos da lei, Agora eu estou citando um trecho da lei, sem motivo justo, as convocações ou pedidos de informações da Câmara, quando feitos a tempo e em forma regular, fecha aspas. O requerimento da vereadora visa a abertura de comissão processante para dar início aos trabalhos pertinentes ao processo de cassação do mandato do alcaide no caso é o prefeito. Depois tem outras duas notinhas, mas são de outros assuntos. Você quer comentar? João, é lamentável o que nós acompanhamos hoje no período da tarde na Câmara Municipal. Infelizmente, os vereadores, tudo que está acontecendo do Executivo não está sendo fiscalizado corretamente por
todos esses vereadores que estão lá representando a população de Poços de Caldas. Infelizmente, é uma coisa que vem acontecendo muito triste. O papel do vereador, quando ele vai na rua pedir voto para o eleitor, que ele vai fiscalizar, que ele vai propor lei, que ele vai fazer isso, que ele vai fazer aquilo. Chega lá, vira tudo gatinho. Na hora de pedir voto, são leão, corre atrás. Na hora de investigar coisas sérias que estão acontecendo no executivo, vira tudo gatinho. 600 mil reais, igual nós citamos do plano de mobilidade, 300 e tantos mil reais para o transporte público. Ô, minha gente, que absurdo é esse? Vocês são eleitos pelo povo, não é pelo prefeito. O trabalho do vereador não é para ficar atrelado e ser objeto de manobra de executivo nenhum, seja nessa administração, na anterior, na posterior e nas que virão. O que é errado tem que ser investigado. É inadmissível Poços de Caldas estar hoje com uma das câmaras de vereadores mais omissas dos últimos 147 anos, desde que ela foi emancipada politicamente. É lamentável, é vergonhoso sabermos que temos lá, desses 15 vereadores, no mínimo 11, que infelizmente não preocupam com o dinheiro seu, do povo de Poços de Caldas. Preocupa apenas em agradar o executivo municipal de Poços de Caldas. E isso faz com que nós, todas as terças e quintas-feiras, possamos trazer para vocês aqui o que realmente acontece. E isso é muito triste, né, João? Vamos fazer um breve resumo para o pessoal entender o que aconteceu. Por que houve a rejeição ao pedido de prorrogação? Porque os vereadores tentaram fazer uma manobra na outra semana ainda, na semana anterior, na retrasada, a respeito do pedido de instauração de uma comissão especial de inquérito, né, que é a SEI. A própria CISA propôs a abertura dessa SEI para realmente apurar os contratos com a Cefet e com a Unifei em relação ao plano de mobilidade urbana e em relação à confecção do novo edital do transporte público. Então, o que os vereadores fizeram? Precisavam de 5 assinaturas, só 3 se disporam a assinar. E o que os vereadores fizeram para não ficar numa situação ruim para eles? Eles proporam um pedido de informações exatamente sobre esse assunto. Só que eles não contavam que ele não ia que a própria prefeitura não respondesse. Né? Então, o que aconteceu? Na semana passada, diante do prazo ter se expirado e os vereadores não receberem a resposta, ficaria ruim para eles prorrogar mais uma vez aqueles pedidos de informações que a prefeitura não respondeu. Então, eles se viram numa sinuca de bico, eles tiveram que votar contra a prorrogação. E votando contra, abriu espaço num decreto-lei federal, abrindo espaço para que pudesse fazer a cassação do prefeito. E talvez esses 8 que votaram contra, né, a prorrogação na semana passada, talvez não esperassem que nessa semana a própria vereadora apresentasse, né, esse pedido aí de instauração da comissão processante. Ou seja, eu particularmente, Albert, acho que não é um motivo assim, tão grave para se cassar o prefeito. Mas está no decreto-lei, lei o... federal. Lei, como dizia o prefeito, lei é para ser cumprida. O senhor lembra lá em 2016 que o senhor falava? E a lei que o senhor está agora passando por cima não é para ser cumprida, senhores vereadores? Exatamente. Eu acho que esse motivo de não responder pedido de informações, apesar de ser um desrespeito ao legislativo, eu não vejo assim particularmente que é grave o suficiente para se cassar o mandato do prefeito. Ou seja, não se pode cassar o mandato do prefeito porque se acha que ele faz um mau governo, né? Se acha que ele não está dando conta do recado, porque ele não está cumprindo as promessas de campanha. Ou seja, isso aí se resolve de 4 em 4 anos, não é durante o decorrer do mandato. Então, eu particularmente acho que esse motivo não é grave o suficiente para cassar o mandato do Sérgio. Mas, em contrapartida, é o que o Albert está falando. O prefeito Sérgio, quando candidato, falou reiteradas vezes, né, que lei não se discute, se cumpre. Infelizmente, isso aí consta na lei, né? Então, a lei precisa ser cumprida. Acabou, né? É fácil. Então, está previsto essa situação na lei, ainda que a gente possa não concordar com ela, está previsto na lei. Então, a vereadora simplesmente cumpriu a lei e um dos papéis de um vereador é fiscalizar e legislar. Como é que se fiscaliza? Aplica-se a lei. Com certeza. Vamos lá? Vamos lá? A próxima notinha agora é Então é Natal. Foi publicado ontem, 17, no Diário Oficial do Município, o extrato do Termo de Cooperação 001-2019 entre o município e a Ademir Participações para a execução do projeto Natal Poços de Luz, com vigência de 4 de setembro a 17 de fevereiro de 2020. O valor do termo é de R$1,5 milhão, ou seja, é o valor
que o DME e a Prefeitura vão investir na decoração natalina 2019. E a última notinha, cargo comissionado, a Prefeitura nomeou mais um ocupante de cargo comissionado, Flávio Pereira Pessoa, será o coordenador da divisão administrativa da Policlínica Central. Estamos chegando ao final do nosso Pautando. As considerações finais, João? Amanhã, mais uma edição do Resgatando, aqui na página do Jornal da Cidade, a partir das 8 da noite. O tema é o teleférico de Poços de Caldas. A gente vai aproveitar a questão ali do acidente com a cabine e vai comentar aspectos históricos ali do teleférico municipal. Quinta-feira a gente está de volta aqui para comentar mais bastidores da política de Poços de Caldas com o Pautando a partir das 8 da noite. E semana que vem, né, terça-feira, o JC Entrevista a partir das 7h30 da noite, antes do início do Pautando. Então você aproveita, assista aí os dois programas sempre com assuntos muito interessantes sobre Poços de Caldas e também região. Estamos chegando ao final. Muito triste com tudo isso que acontece ali na Rua Junqueiras, na Casa do Povo, na Câmara Municipal de Poços de Caldas. Ao longo desses 147 anos que completaremos no dia 6 de novembro, Poços de Caldas está dando uma amostra que, infelizmente, a Câmara está deixando muito a desejar. Tínhamos ali no passado diversos vereadores que lutavam, esbravejavam e faziam com que a nossa cidade se tornasse o que ela é hoje, uma cidade bonita, uma cidade próspera. Só que da forma que estão colocando, estão deixando muito a desejar e trazendo aí uma tristeza enorme para os munícipes de Poços de Caldas. Um grande abraço a todos e até quinta-feira, às 20 horas, ao vivo aqui, no Pautando, a versão online da coluna de bastidores do Jornal da Cidade.